Boa tarde. Em nome da Tinta da China, queria agradecer-vos por estarem aqui. Obrigada. Vamos fazer o lançamento do livro da Catarina Gomes, Fogueal não é nome de pai. É o primeiro livro que publicamos da Catarina, mas é com muito orgulho que o fazemos. Parece-nos que conta histórias muito importantes e que esperamos que ajude a que mais pessoas as leiam e talvez que ajude a encerrar algumas histórias que estão pendentes, mas a Catarina falará disso melhor do que eu. Queria também agradecer ao Ferreira Fernandes e ao Rui Cardoso Martins por estarem aqui a ajudar-nos neste lançamento. Ambos têm livros na Tinta da China. Ferreira Fernandes tem só um, mas o Rui tem vários e também estará a seguir disponível para assiná-los, quem quiser. E obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra ao Rui Cardoso Martins. Muito obrigado, Catarina. Ouvem bem? Muito boa tarde. Estou aqui ao lado de uma pessoa que já conheço há muitos anos, que muito me ajudou, que é um mestre que eu respeito muitíssimo, e estou aqui ao lado de uma pessoa que não conhecia, que acabei de conhecer agora, e que também muito respeito e que tenho a certeza que fará grandes coisas ainda, e já fez várias. Este livro que vou aqui ajudar a apresentar é de facto um livro extraordinário. É um livro tocante, é uma coisa que às vezes não se dá a devida importância a este tipo de palavras. E é um livro importantíssimo para todos os que lerem e para todos aqueles que estão envolvidos e para todos aqueles que ao lê-lo, ao saberem daquilo que trata, de um passado importantíssimo para todos os portugueses e para todos aqueles que em África têm relação com estas histórias, são de facto extraordinárias. E eu tomei algumas notas para falar do livro da Catarina Gomes. E vou começar a falar um bocadinho disso. O mais impressionante nisto, para quem, como eu, durante muitos anos fiz reportagem, é os efeitos da reportagem. Este livro nasce da importância de uma reportagem que foi na altura muito conhecida e reconhecida, como deve ser, Os Filhos do Vento, e que teve efeitos, que é uma coisa que nem sempre se consegue. Uma das grandes perguntas dos jornalistas, principalmente quando vão a algum lado onde a velha história de interferir ou não na realidade, com bons ou maus efeitos, e este livro de facto prova que houve uma reportagem, Os Filhos do Vento, que teve efeitos, alguns extraordinários de beleza, de emoção, alguns de investigação, alguns de descoberta de pessoas, alguns de coragem que tantas pessoas se viram intimamente obrigadas a... Vou investigar isto, porque isto tem a ver comigo, tem a ver com os meus amigos, tem a ver com a minha família, com sobrinhos ou não, que tenho ou não em África. E também das desilusões. Portanto, é um livro completo, é um livro que não tem qualquer tipo de olhar. Há sempre um olhar moral nestas coisas, não tem um olhar moralista, não tem um olhar sequer politicamente crítico. O que tem, de facto, é uma extraordinária reportagem no sentido, e aqui vamos entrar, eu imagino que fui chamado também pela parte literária, uma vez que fui apresentado como escritor, e de facto tem aquilo que eu mais gosto na literatura, que é um efeito de verdade. O efeito no sentido de ser, de reconhecermos nisto pessoas que conhecemos. Tem qualquer coisa de policial. O trabalho da Catarina implicou ir ao sítio, ir investigar, tentar saber quem eram estes Filhos do Vento. Uma reportagem que na altura tinha um nome tão poético, não é? E depois a Catarina, ao ir à Guiné, tentar encontrar estes Filhos do Vento que tinham ficado uma espécie de limbo, um limbo terrível, é um limbo
também de racismo na Guiné, por serem restos de Tuga, só esta expressão arrepia. Tinham ficado e cresceram e têm mais ou menos a minha idade, quase todos eles. E eu fico, ao ler este livro, a pensar como é que terá sido, e o livro nesse aspecto dá respostas espantosas, viver assim, à espera de saber quem é que foi o meu pai. Quem é o meu pai? Onde é que ele está? Porquê é que eu não o encontro? Será que está morto? Será que está vivo? Será que arranjou uma segunda vida e não me quer conhecer? Eu não vou revelar coisas importantes que estão no livro, porque acho que precisamente ia estragar este lado quase policial, de detetive, mas é uma espécie de lado detetive muito humano, muito comovente, como já vos disse. Também um livro sobre os problemas burocráticos que este tipo de coisas levantam. Um livro que está cheio de absurdos. Como é que depois de tantos anos de procura, de busca e até de reconhecimento, de repente o Estado português tem leis que não admitem que uma pessoa, por exemplo, este aqui, um homem que vê reconhecido o seu pai, o pai põe, apesar de relutante, o seu carimbo como pai dele, o ADN dá um número espantoso de 99,9999997 certeza de que é pai, e mesmo assim, porque não foi registado a tempo, segundo as leis, este homem não pode aspirar a ter a nacionalidade portuguesa. Mas, enfim, já estou a falar muito, e uma vez que vim aqui um pouco como pelo lado literário, quero dizer rapidamente que a Catarina tem expressões espantosas e que fazem verdadeira literatura. Nós às vezes andamos nesta história do jornalismo literário, o jornalismo não literário. Creio sinceramente que isso foi um bocadinho já completamente esmagado pelo peso, por exemplo, da obra da Svetlana Alexievich, que, fazendo um trabalho jornalístico, faz uma espantosa obra literária, que aliás em 2015 recebeu o Nobel. Mas vou... E o Bob Dylan. E vou... Não se importam, para não vos tirar muito tempo, os filhos do vento, como está, estão a soprar, vou ler-vos algumas imagens que eu acho espantosas, para verem a qualidade do livro da Catarina. Fora todas estas partes de informação e de investigação que ela tem. Eu sou uma pessoa, um leitor que dá muita importância às imagens, às metáforas. Aliás, há uma que tenho do Nikolai Gogol, que sempre me ficou, a questão do inesperado. Ele falava em Almas Mortas de caminhos que serpejavam pelos campos como caranguejos cativos saindo do seu saco. E nós imaginamos imediatamente como é que é uma série de caminhos que saem como caranguejos a fugir de um saco. E a qualidade das imagens da Catarina tem qualquer coisa disto, desta qualidade espantosa. Se não se importam, Catarina, segura aí por causa do vento, eu vou dizer algumas. Por exemplo, na página 53, encontro esta imagem. Trouxe o marinheiro para me mostrar. A foto está tão gasta que os veios do papel fazem lembrar cerâmica estalada. E nós percebemos o que é isto. Isto é uma pessoa que anda com a fotografia do suposto pai à procura. Temos na página 84 é a história de mais um destes filhos do vento, ou destes restos de Tuga, para usarmos as duas expressões que caíram em cima destas pessoas.
Alguém que tentou encontrar o seu apelido. Viver sem apelido há de ser duro, todos nós podemos imaginar isso. Ao escolher apresentar-se com este apelido e ao passá-lo aos filhos mais novos, é como se estivesse a acenar com o seu nome, como um náufrago desesperançado a lançar para o ar o último foguete de sinalização que lhe sobra. A Fernando Edgar da Silva resta-lhe ser encontrado. Na página 69 tem uma excelente imagem de pessoas que vivem no tempo dos visigodos, isto é, pessoas que vivem à procura de um tempo que nós só conseguimos colocar quase como mítico. As viagens de Fernando agora também servem para registrar o que ficou do tempo dos Tugas. Os Tugas, como sabem, eram os portugueses em África. Por ser o tempo dos pais, expressão que parece remeter para uma época mais antiga e para antepassados mais remotos. Como em Portugal se falaria do tempo dos visigodos. Soa arqueólogo quando fala dos Tugas, esse povo antigo que em tempos habitou a região e que é diferente dos portugueses. Há uma verdadeiramente emocionante porque toca naquilo que mais nos toca, que é a infância, e que tem a ver com aquele jogo que as crianças praticam às vezes, e às vezes os adultos, naquelas rodas quando não têm mais nada que fazer. Isto foi um bocadinho antes da internet, mas aqui era o jogo do telefone. O que é extraordinário neste livro é a Catarina conseguir colocar a questão do jogo do telefone numa dimensão como esta, que é alguém que está à procura do seu pai e que na sua terra foi sempre tratado nesta forma de limbo, de ser o filho do português, de ser o filho do colonialista, de ser o filho do Tuga, de ser o filho do colono, muitas vezes tratado, e aqui o livro é de uma coragem assombrosa, tratado com, temos que usar a palavra, com racismo, tratado com muito mal. Basta falar de alguém que ficou até aos 15 anos sem poder mostrar-se a ninguém. Tinha que se esconder debaixo da cama quando vinha alguém a casa. E é um trabalho espantoso também de reconhecer que a questão do racismo é realmente muito, muito complexa. E o passado colonial de Portugal é pesadíssimo nesse aspecto. Por aquilo que fez, mas também por aquilo que criou. E onde é que está? Os nomes dos pais passaram por uma cadeia de transmissão errática que faz lembrar aquela brincadeira infantil, o jogo do telefone estragado, que começa quando uma pessoa sussurra uma mensagem ao ouvido de alguém e todos se divertem com o que chega ao fim. Obra de deturpação operada pelo passa-palavra. Só que aqui o jogo começou há mais de 40 anos. Só assim é possível que José Maria Indecchi tenha acabado com 3 hipotéticos nomes de pai. Ou ele se chama Roberto Silva, ou Cabo Vicente, ou José Carlos dos Santos. É uma história muito confusa, escura, nem mesmo com um holofote se consegue iluminar. Vou dar mais 2 ou 3. Eu tinha aqui muitos, não quero tomar o tempo todo. Acho que vou só dar mais um caso que me parece muito forte, que é na página 46. Isto é o caso de uma das personagens importantes, não são pessoas, não é? Não sei se alguém aqui está, é provável que sim. Eu acabei de chegar, peço desculpa de vos estar a falar nestes termos sem vos conhecer. Isto é sempre complicado. Tenho alguma experiência no jornalismo, em tribunais, de tentar tirar uma espécie de apanhado de uma pessoa tirada em poucos minutos. E de ser justo com as pessoas. Se alguma coisa me correr mal, é porque também é um trabalho arriscado, tal como o trabalho que a Catarina fez.
tão brilhantemente. Fernando, os amigos brincavam com ele, o teu pai perdeu-se, brincavam, ofereciam-se para lhe dar uma lanterna para melhor procurar o meu pai, porque se calhar estava tudo muito escuro. Talvez como resultado de tanto treino, tornou-se muito rápido a camuflar o que sente nestas alturas e retorque logo. Se calhar é melhor comprar um gerador, que a luz da lanterna não chega para encontrar o meu pai. E depois diz, se gozam contigo, respondes com humor. E assim não dá tempo para a outra pessoa perceber que com a graçola, vejam bem esta imagem que a Catarina criou, Fernando está a tapar a tristeza, como se a tristeza estivesse dentro de uma panela que o Fernando tem sempre ao lume. É uma imagem simplicíssima e que imagino que seja uma imagem que serve para todo tipo de tristeza que dura anos. Enfim, não vou tirar muito mais tempo. A Catarina teve o dom e teve também a sorte de trabalhar com material extraordinário. Isto pensamos nisto como sorte. Mas acho também que é um trabalho a continuar, é um trabalho que, obviamente, iniciou uma descoberta de muitas pessoas, iniciou com certeza um movimento que já existia, mas a que foi dado outro valor, outra força. Este livro de certeza que vai desencadear outros fenómenos, imagino que a Catarina esteja interessada em continuar, desde que não se deixe consumir por isto. Isto é material demasiado incandescente, às vezes. Eu estive há 2 anos na Guiné e tive um bocadinho deste material humano, que às vezes nasce também de uma certa pureza que em Portugal, na Europa, no chamado mundo ocidental, às vezes perdeu. E estive uns dias a falar com jovens que queriam ser escritores, isto é, queriam escrever. E eu fiz uns dias de trabalho com eles e no meio disto tudo surgiu um que mal sabia escrever português, mas escreveu um poema que se chamava A Minha Pobreza. E então era um elogio enorme ao facto da sua pobreza lhe ter dado coisas boas. E as coisas boas eram não se ter transformado num político corrupto, não se ter transformado num bandido que só queria assaltar os outros, embora estivesse lá perto. De não lhe ter dado aspirações más, no sentido de só ter carros e no fundo mostrar-se aquilo que não era. E acabava com uma das frases mais espantosas. Já ouvi algumas na vida, mas uma frase espantosa que era: eu gosto muito da minha querida amiga pobreza. Enfim, entrego agora aqui a palavra ao Ferreira Fernandes e digo-vos, este é um grande livro. Catarina, muitos parabéns. Eu sou jornalista e se calhar sou mais do que jornalista em relação aos jornais, que sou leitor de jornais. Precisei deles toda a minha vida e eles deram-me. Eu sou amigo do Rui há alguns anos, temos uma diferença de idade, ele começava no público, eu já cá estava há alguns anos antes. Eu não conhecia a Catarina Gomes, só de leitura aqui e ali, e um dia telefonei-lhe, porque ela tinha acabado de publicar a reportagem sobre os filhos do vento, e eu telefonei-lhe porque estava absolutamente emocionado porque um papel que custa €1,50 veio-me trazer uma história absolutamente extraordinária. E eu disse, era uma história extraordinária e muito difícil, porque trazia com ela séculos de convivência e desconvivência entre povos, trazia com ela ventos da história, que por vezes são muito duros, trazia com ela uma guerra colonial. E ela conseguiu dar o contexto ao seu texto. Quer dizer, mesmo as pessoas que, contrariamente a mim, por exemplo, que sou de Angola e conheço muito o que é essa convivência e desconvivência entre povos, mesmo a pessoas que não tivessem passado por isso, não tivessem conhecido o que foram as colónias portuguesas,
perceberam do que é que ela estava a falar. Por outro lado, também lhe disse que ela tratou de uma história que era muito dura, porque era de filhos deixados por soldados que tinham ido à guerra, filhos deixados que não conheciam o seu pai, uma história que é dura, e ela tratou essa história com um pudor absolutamente comovente. E depois, disse-lhe, e isso foi de profissional para profissional, que gosto daqueles que tratam e falam e escrevem com as palavras certas. Eu e o Rui conhecemos há alguns anos. Eu terei talvez influenciado um bocado o Rui. Ele certamente também influenciou, sobretudo com as crónicas que ele fazia sobre o tribunal. Eram crónicas repetidas e com pessoas em situações duras. E esta convivência talvez nos leve por vezes a pensar de maneira igual. Dou um exemplo. Ele há bocado referiu-se ao facto de este livro que aqui está, que é um documento de histórias verdadeiras, poder não ser talvez sujeito a um prémio de literatura em Portugal. Pois eu acho que se não for, é de uma injustiça incrível. Porque num país onde se publicam romances sem pessoas, onde se publicam autobiografias sem personagens e onde se fala de nada sem vida, este livro, por estar em cima disto, este livro tem de ser premiado literariamente, porque é um livro absolutamente extraordinário. Ele tem uma capa que tem um título, e o título, é importante que os títulos digam alguma coisa. Eu trabalho no Diário de Notícias, o fundador do meu jornal, há 154 anos, começou a apresentar o seu jornal dizendo: Diário de Notícias, o seu nome está dizendo. É Diário e de Notícias. A Catarina Gomes, que nunca trabalhou no Diário de Notícias, trabalhou no Público, começa este livro com a capa e com o título. E o título diz: Furriel não é nome de pai. E nós começamos por saber que está a falar de uma história que tem soldados e uma história que tem filhos e pais. E depois precisa os filhos que os militares portugueses deixaram na guerra colonial. Estamos sabidos, sabemos do que é que este livro trata. Agora é só preciso que haja alguém com unhas para tocar a magnífica guitarra que a Catarina Gomes soube fazer ao pegar neste livro. Eu vou contar uma pequena história que mais tarde vou retomar e tem a ver com isto, embora não pareça, porque este é um livro de dor, é um livro de filhos e pais, é um livro de guerra. A história não sei se é verdadeira e interessa um pouco, se o seja ou não, mas ela ensina. Dizia-se que Hitchcock costumava apontar os sonhos que tinha para fazer filmes. Um dia ele estava a dormir e soube que estava a ter naquele momento o sonho mais extraordinário que jamais tinha tido. Um sonho que era uma história incrível. Fez esforço, como sabem que às vezes nós fazemos para acordar e não conseguimos, fez esforço para acordar, deu um salto, estremunhou, acordou, acendeu a luz e tinha precavido um livrinho ao lado, na mesinha de cabeceira, e escreveu o sonho que tinha tido. Voltou a adormecer. No dia seguinte, acordou, abriu o reposteiro e correu para ler o que é que tinha escrito a grande história do sonho que tinha tido. Estava escrito: um homem ama uma mulher. Mas não, já lá vou. Este livro tem na apresentação um parágrafo que só pode ser escrito por uma grande escritora. Ela encontrou-se, a Catarina, que está consumida por esta história há 4 anos, esta história extraordinária de africanos que ficaram em África, filhos de soldados portugueses, não sabem quem é o pai e precisam e querem saber quem é. Nesta história ela encontrou-se com várias pessoas, não partiu para lá sabendo o que iria encontrar, foi sabendo aos poucos, e uma das pessoas que a ensinou foi uma mulher em Bissau,
na Guiné, Ana Sanconha, que se foi despedir dela ao aeroporto. Ela tinha falado, a Catarina tinha falado com a Ana muito pouco, e viu-a chegar, muitíssimo bem vestida, ataviada, como se fosse para uma cerimónia. Mal tínhamos falado, escreve a Catarina, mal tínhamos falado durante esta minha segunda viagem, só trocado olhares. Despediu-se de mim com um beijo que me pareceu exagerado. Só mais tarde entendi que Ana se trajou daquele modo para mim, que me beijou como se quisesse carimbar no rosto para que eu não a esquecesse. E nessa constatação reconheci a mesma avidez com que muitos destes filhos quiseram que eu os fotografasse com a minha máquina fotográfica, embora alguns tivessem a sua. Percebi que não queriam fotografar-me com eles, queriam que eu os trouxesse comigo, que ficasse com eles dentro da minha máquina. É preciso ser uma grande repórter. Eu receio que a Ana me tivesse dado um beijo e eu não tivesse percebido o sentido que a Ana tinha feito, e ela percebeu. Ela queria ser transportada, ela queria não ser esquecida. Esquecer isto, escrever isto, é magnífico. Muito obrigado. Quero continuar. Na página 168, a Catarina está confrontada com outra pessoa. Também procurava o pai e não o encontrava, e ela soube pelas pesquisas que ela fez, que de facto não tinha encontrado o pai dessa pessoa. E vai se encontrar com ela pela primeira vez com essa má notícia. E a Catarina escolhi uma expressão de rosto que lhe adiantasse o desfecho antes de o ouvir. Quer dizer, ela sabia que ia dizer uma coisa que era doloroso, que era muito duro da outra ouvir, não, aquele não é o teu pai. Ela não teve coragem de o dizer e tentou fazê-lo através de uma expressão de olhar. Isto, outros dirão que é de poeta, não é, é de repórter. Ler isto é absolutamente extraordinário, porque é de alguém que me conta coisas futuras. E é por causa disso que eu agora volto ao Hitchcock. É porque esta história, isso, vou parecer agora um bocado literato, mas conhecem aquela cena, se não do livro, pelo menos do filme, Dr. Zhivago? O Dr. Zhivago passeia-se as estepes geladas durante a guerra entre os brancos no sentido de reacionários, e os vermelhos comunistas, na guerra a seguir à Revolução Bolchevique, durante a Revolução Bolchevique, e o Dr. Zhivago atravessa na estepe, vê na estepe um grupo de mulheres que vêm de uma aldeia, mulheres que vêm, umas violadas, outras feridas, e ele pergunta a esse grupo: quem fez isso? Quem são eles? E ela disse: soldados. E o Dr. Zhivago repete: mas vermelhos ou brancos? E a mulher diz: soldados. Não importa de que lado da guerra, a guerra é sempre má. No entanto, a Catarina conseguiu descobrir nesta história, de histórias completamente dolorosas e duras, conseguiu descobrir um momento, uma epifania, um momento em que um pai descobre um filho. E a história que eles têm por trás, este pai e este filho, é de um relacionamento em que nós poderíamos, à partida, e provavelmente a Catarina, quando partiu para ele, foi com este sentido: soldados de um poder colonial e mulheres que são engravidadas, colonizadas, são engravidadas por ele, é sempre uma história de maus e de bons. Pois nem sempre é assim. Havia o caso, é António que ele se chama, que encontrou a esperança numa picada, no leste de Angola, que eu conheço muito bem de reportagens, da guerra civil, não destas posteriores. O António
olhou numa picada uma rapariga chamada Esperança e amaram-se. E o facto é que as conversas com o António, 40 anos depois, tem com a Catarina, trata o homem negro, que era o pai da Esperança, trata-o por o meu sogro. E a verdade é que o António conta histórias de entre ele e a Esperança, dizendo: eu lembro-me quando estava deitado na cobata, eu e ela, olhando o teto de capim. Era um casal, era um homem que gostava de uma mulher e uma mulher que gostava de um homem. E esta história acabou com o encontro, a Esperança já tinha morreu em 2005, acabou com o António a procurar e a encontrar o filho que tinha deixado 40 anos antes. Esta história tem palavras duras, tem nomes que ficaram. Estes filhos destes encontros, uns fortuitos e outros de amor, são por tudo. Assim? Som? Não? É um adeus para ali, outra coisa? Se foram chamados portugueses suaves, foram chamados filhos do vento, foram filhos, mais duro, filhos de uma ração de combate, quer dizer, mulheres que dormiram com soldados para comer, são filhos de Tuga. E são, também, por vezes, acontece, filhos de amor. Quando eu cheguei aqui, o Figueira Fernandes perguntou qual de nós é que ia dizer mal do livro, eu disse: eu só posso dizer bem, e pronto, não deu para dizer mal. Eu queria começar por apresentar, por agradecer aos apresentadores que estão. Está ali, estão-me a ouvir? O Ferreira Fernandes, que eu conhecia, mas que admirava ao longe como leitora, teve a amabilidade, a generosidade de me ligar em 2000. Deu-se ao trabalho de tentar arranjar-me o telefone, deu-se ao trabalho de me ligar a um sábado, primeiro mandar uma mensagem, queria falar consigo, e de me dizer que tinha gostado muito, e depois me ter agradecido publicamente numa crónica do Diário de Notícias. E eu acho que isto é muito, convenhamos, muito mais do que um like. É um ato de profunda generosidade, e eu às vezes acho que não... É um exemplo para mim de um profissional que sabe que é admirado, que é um veterano na profissão e que se dá ao cuidado de transmitir estes elogios que sabem que vão ter impacto e que tiveram impacto em mim, por isso não podia deixar, obviamente, de convidar e de querer que ele estivesse aqui comigo. E muito obrigada pelas palavras que me moveram profundamente. E para além de ter sido generoso, foi bem humorado e disse que a única condição para estar aqui era que eu lhe arranjasse uma água vossa, pelos vistos é das mais caras do mercado. Eu fui de propósito ao Corte Inglês, ao Clube Gourmet, mas não encontrei, mas trouxe-lhe uma Evian. E que o Ferreira Fernandes me diz que é pior que o vosso, mas mas que se pode arranjar, e trouxe uma Evian também para o Rui. E o Rui, escritor e jornalista que eu também muito admiro. E é engraçado como, se calhar é um bocado no liceu, sabem quando está-se no liceu e há vou dar este exemplo, não sei se esta imagem é muito bem conseguida, há um rapaz que nós achamos que gosta de nós, e então vemos assim, ele faz assim um gesto qualquer e nós achamos que ele deve gostar de mim. Então é verdade que o Rui, nos idos de 2015 e 2013, disse a uma editora na altura do P2 que tinha gostado da minha reportagem. A editora transmitiu-me e eu pensei, foi há 5 anos, ele lembra-se lá de mim. E pensei, vou-lhe ligar, convidando, porque este é o tipo de... Esta mensagem teve importância para mim, mas foi insignificante para o Rui, que disse a uma editora que tinha gostado. E eu pensei, vou ligar e ele vai dizer: Catarina Gomes, não estou bem a ver, Cataquê. Mas o Rui lembrava-se e no meio da sua atribulada agenda teve a generosidade também de vir aqui, de ler o livro Encontra Relógio e de dizer estas palavras tão simpáticas. E muito obrigada.